Temos aprendido que todos nós estamos rodeados pelas muralhas da graça. São as muralhas da graça que nos impedem de ir por um caminho que Deus não pretendeu para nós. E Deus tem demonstrado isso para nós por sua palavra, através da vida de José. As muralhas da graça cerceiam, nos colocam no centro daquilo que nós não esperávamos, nem planejávamos para as nossas vidas. Nós afirmamos na última mensagem que aquele menino muito inseguro ainda, aquele menino muito pueril que não sabia muitas coisas da vida, mas que estava recebendo sonhos do Senhor, estava recebendo um favoritismo do seu pai que não deveria ser dado, mas este menino já estava sendo encaminhado para aquilo que Deus queria na sua vida. Um encaminhamento inesperado que ele não podia prever o final. E o centro da nossa mensagem, a partir do capítulo 37 de Gênesis, foi esse, muito simples. Irmãos, a história só acaba quando termina. Não dá para prever o futuro. Não dá para saber o final daquilo que Deus está planejando para nossas vidas. Dá até para opinar. Dá até para arriscar ou apostar, mas não dá para saber. Só acaba quando termina. Só quando a cortina volta para o seu lugar. Só quando as luzes apagam. Só quando aparece game over. É que então nós poderemos dizer, foi para isso que eu nasci. Foi com este propósito que Deus me fez andar por tais vales. Foi por isso que Deus permitiu aquela doença. Foi por isso que Deus me fez sofrer esse luto. Até lá nós não sabemos. Nem deveríamos arriscar a dizer, porque só acaba quando termina. Nós pulamos o capítulo 38 intencionalmente, talvez você se pergunte, o capítulo 38 é um dos capítulos mais sexualmente explícitos da Bíblia. De repente, a câmera sai de José, foi vendido, chega na casa de Potifar, não sabemos o resto da história. E então a câmera volta-se para ajudar. Toda uma história envolvendo sexo, toda uma história envolvendo procriação, toda uma história envolvendo prostituição. E muitas vezes nós nos chocamos e perguntamos por que Moisés colocou esse capítulo aí. Eu deveria pregar nele, mas eu preciso continuar olhando para José e nós vamos voltar para este capítulo 38 quando estivermos fechando o livro de Gênesis. Mas um dos propósitos, para que você saiba, é o seguinte: a comparação está sendo travada entre Judá e José. José, mesmo sendo um menino muito novo, mesmo sendo inocente no modo como entregava as más ações dos seus irmãos, no modo como comunicou aqueles sonhos, muito pueril, muito inexperiente, mesmo assim, José era muito melhor do que Judá. E é tão estranho dizer isso, porque Judá é aquele que mais figura no Novo Testamento como aquele do qual veio Jesus. É só a graça do Senhor que explica essas histórias, irmãos. Essas histórias só podem ser explicadas pela graça, nada mais do que a graça. Mas aqui estamos de volta para José. A próxima cena é a cena que começa no capítulo 39, versículo 1, de um José levado ao Egito, à casa de Potifar, a este homem que é oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, que o comprou daquela caravana de midianitas ou de ismaelitas que estava passando de maneira, entre aspas, aleatória. Lembra das coincidências? José estava perdido, encontra um rapaz no meio do deserto e diz: teus irmãos não estão aqui, teus irmãos estão lá. Lembra que Rúben tentou protegê-lo, mas em certo momento Rúben sai, e é por isso que seus irmãos o vendem. E mais uma coincidência, vem uma caravana de longe. Eles levantam os olhos, vem uma caravana de ismaelitas, e é assim que José é vendido. Todas as peças colocadas no xadrez de Deus, pela soberania de Deus, para que José, esse menino, fosse abandonado, para que esse menino fosse alienado, para que esse menino passasse décadas da sua vida sofrendo. Por que Deus faz isso na vida dos seus servos? Porque muitas vezes Deus faz os seus servos passar por situações que eles nem se sentem preparados para passar. Por que Deus muitas vezes nos obriga a passar por becos que nós não cabemos? E Ele precisa nos empurrar com força. Mas nós não cabemos naquele beco. Mas é assim que Deus age e continua agindo em nossas vidas.
Por isso que, além da segurança que nós podemos ter no final da história, olhando para trás, de que estamos rodeados pela graça de Deus, nós também devemos pensar no hoje, que dentro das muralhas de Deus, dentro desses limites que Deus colocou para nós, para que não fôssemos para lá nem para cá, mas para o centro da sua vontade, nós agimos pela graça. Se as muralhas são da graça, devemos então, entendendo que essas muralhas estão ali, agir pela graça. Uma coisa que chama a atenção na história de José é que em nenhum momento ele parece autoconsciente de que Deus está com ele. O texto sempre está dizendo Deus estava com ele. Mas em nenhum momento Moisés coloca ele pensando assim, eu vou fugir de tal pecado porque Deus está comigo. Isso é um pressuposto que nós temos quando lemos o texto. Porque ninguém pode agir do jeito que ele agiu sem entender que Deus estava com ele. Rodeados pelas muralhas da graça, nós agimos pela graça. Esse trecho que você está lendo aí é um trecho de C.S. Lewis, um conhecido escritor, e ele escreveu, é um dos trechos mais complicados da vida dele. Inclusive, beira a blasfêmia. Beira a blasfêmia. É o momento em que ele perde a sua esposa. E só para lhe contextualizar, ele não queria ter esposa. Na verdade, ele entendia que era um homem celibatário, que vivia para os livros e vivia para estudar. Mas lá com seus 40, 50 anos, aparece uma mulher na sua vida. Ele se casa por conveniência, só para que ela obtenha a cidadania do seu país. E eles acabam se apaixonando. Mesmo sem querer, ele se apaixona por essa mulher. Logo depois, essa mulher descobre que tem câncer e morre em poucos meses. Logo depois deles começarem um relacionamento de verdade. O nome desse livro é Anatomia de um Luto ou Anatomia de uma Dor. É o momento que ele está revoltado com Deus. Por que Deus fez isso na minha vida? Leia aqui comigo. Nesse meio tempo, se pergunta, onde está Deus? Onde está o Senhor? Esse é um dos sintomas mais inquietantes do luto. Quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. Tão feliz que se vê tentado a sentir suas reivindicações como uma interrupção. Se lembrar e voltar a ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido de braços abertos. Mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade. Quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som de um ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes nas janelas. Talvez seja uma casa vazia. Será que algum dia chegou a ser habitada? Assim pareceu certa vez. E essa semelhança era tão forte quanto agora. O que isso pode significar? Porque em tempos prósperos ele parece um comandante e em tempos conturbados sua ajuda é tão ausente. É isso que ele pergunta sobre Deus. Por que Deus parece, inclusive, se meter na minha vida quando tudo vai bem, mas quando eu preciso dele, ele não está lá? Eu digo que beira a blasfêmia, mas não chega a ser blasfêmia. Uma vez que perguntas semelhantes fizeram Jó e também fizeram os salmistas. Onde está o Senhor? Clamo a ele noite e dia, ele não escuta a minha voz. Leia o Salmo 88. Uma das grandes questões daquele que segue ao Senhor, daquele que busca o segui-lo como um discípulo dele, é: onde está o Senhor quando eu mais preciso? Será que ele me abandonou? Logo depois ele diz que um de seus amigos mandou uma carta falando assim: lembra de Jesus? Lembra que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Aí C.S. Lewis disse, isso ajuda em quê? Eu vou me juntar a Jesus como alguém que foi desamparado também. Pois é, isso a gente fala quando está sofrendo, no meio da dor. Ele nem acreditava em todas essas coisas. Ele sabia que o Senhor estava com ele, mas em meio à dor, ele se perguntou, onde está o Senhor? Diante disso, nós temos que entender o propósito do capítulo 39. Quero te convidar a ler até o versículo 7 comigo para introduzirmos.
Depois do versículo 1, versículo 2 nos diz: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra e da pergunta que circunda o nosso coração, onde o Senhor está? Como nos sentimos desamparados por vezes? Por que isso acontece? Por que nos sentimos assim? Rogamos que o Senhor responda com uma resposta firme, resoluta, que nos convença e nos console, Senhor. De que, na verdade, a nossa percepção muda, mas o Senhor não muda. Que as nossas emoções flutuam, mas o Senhor não muda. De que a nossa alegria e tristeza vem em ondas, em estações, mas de que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ajuda-nos a sofrer como cristãos, Senhor. Ajuda-nos a passar pelas dificuldades como crentes, testemunhando, podendo estar firmes no Senhor, não sem choro, não sem angústia, mas sem nos deixar desesperar. Para que assim o Senhor seja glorificado em nossas vidas e possamos chorar com o Senhor, chorar com a igreja, mas também nos alegrar com o Senhor, nos alegrar com a igreja, dando testemunho para os de fora. Nós pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Esse texto está sendo escrito para o povo de Israel. E talvez você, especialmente que passou pela mocidade ali nos anos 2000, nos anos 90, você ouviu muitas pregações sobre o texto de capítulo 39. Muitas pregações. Eu ouvi muitas. Todas elas tinham o mesmo propósito, falar sobre pureza sexual. Todas. Todas falavam sobre essa firme resolução de José de não cair nas mãos dessa mulher sedutora. E eu não vejo problema nenhum nessas pregações. Pelo contrário, as prego também aos jovens e devemos pregar a todos, na verdade, porque todos têm esse problema. Não é problema focar nisso, mas existe um propósito muito maior, irmãos. Alguns pensam que, pela ênfase na sexualidade aqui, talvez o que Moisés esteja colocando é um exemplo moral para o povo de Israel. Olha, povo de Israel, lembra do que Provérbios diz? Provérbios não diz que você não deve dormir com a mulher que não é sua. Então está aí um exemplo. Olha para José. José é o exemplo moral que você deve seguir. Eu digo, é isso, irmãos, também. Mas o centro parece ser muito mais profundo do que esse. O centro envolve não só essa cena na casa de Potifar, envolve a cena também na prisão. Então, nós vamos unificar essas duas cenas pensando numa coisa. Deus desampara o seu povo em tempos de dificuldade? Será que Deus só está conosco quando estamos bem? E quando não estamos bem, Ele, porventura, tem nos abandonado? É esta a resposta. A presença do Senhor é uma presença sempre de bênçãos e a ausência do Senhor significa maldições. É assim que interpretamos a vida. Eu entendo que Moisés está ensinando para o povo de Israel que você não deve interpretar a vida nessa chave. Na chave da teologia da prosperidade, de que se você vai bem, o Senhor está com você. Se você vai mal, o Senhor não está com você. Por quê? Qual é o centro dessa história? Só acaba quando termina. Eu não sei se as maldições de hoje estão no propósito de Deus para trazer o bem para mim e para os outros. Afinal, é esta a resolução da história de José. Este é o final. Todo esse mal, todo esse sofrimento, toda essa injustiça ocorreram sobre ele para que ele pudesse ser bênção para a sobrevivência de Israel. Essa será a nossa última pregação, se Deus assim quiser, no arco narrativo de José.
Mas uma grande ênfase que você observou dos versículos 1 ao 6 é que Deus estava com ele. Percebe como é o propósito de Moisés dizer isso? Esse menino foi abandonado, foi alienado. Aos nossos olhos, ele é um perdedor. Aos nossos olhos, ele é um coitado. Mas a todo tempo a interpretação teológica está nos trazendo à tona a seguinte ideia: não julgue-o como um coitado. Não julgue-o como um pequenino, desprezível. Deus estava com ele. Tudo que ele fazia prosperava e onde ele chegava prosperava também. Eu sei que você talvez tenha uma certa ansiedade de interpretar isso para a sua vida, de que você prospere e onde você chegue prospere também. E muitos coaches têm sequestrado esse discurso do Antigo Testamento para prometer certas coisas para as pessoas que a Bíblia não promete. A Bíblia não promete em lugar nenhum que você vai ser um José, tá bom? Não tem garantia de que Deus vai trabalhar na sua vida como trabalhou na vida de José. José não é o padrão para todos. Às vezes Deus vai trabalhar na sua vida como trabalhou na vida de Jó, que é pior ainda. Talvez Deus vai trabalhar na sua vida como trabalhou na vida do salmista no Salmo 88, que não tem resolução. Talvez Deus vai te levar por um curso de sofrimento que no final, mesmo quando terminar, não vai fazer sentido para você. E aí, nós nos revoltaremos contra o Senhor? Ou nós entenderemos que isso é muito maior do que nós e parte de um propósito glorioso dele, que muitas vezes eu não entenderei? Na interpretação teológica, esse menino está bem. Esse menino, mesmo sofrendo externamente, internamente está sendo apoiado pelo Senhor. E é isso que importa. E este é o propósito desse capítulo. Deve se assegurar para o povo de Israel de que o Deus da aliança estará com eles em todos os momentos. Todos os momentos. E quer visivelmente, quer não, Deus estará com eles. E quando essa verdade assenta no nosso coração hoje como igreja, isso nos conforta. Ao lembrar que o Senhor não nos abandonará, em circunstância alguma, em momento algum. Nem quando todas as probabilidades estejam contra nós, o Senhor nunca nos abandonará. Isso conforta o nosso coração, de maneira que o Consolador está conosco. Isso é promessa de Jesus. Muito bem. Você está diante agora de algumas características. Esse não é mais um menino que está ali entregando seus irmãos, mas protegido pelo seu pai. Agora ele é um menino longe de casa. Lembra Central do Brasil, né? Aquela história sofrida de um menino que é alienado, de um menino que se perde de seus pais. Você tinha medo de se perder de seus pais quando era criança? Tinha essa ansiedade? Será que tem uma explicação psicológica? Talvez pessoas mais inseguras, talvez pessoas que não estão seguras do amor de seus pais, não sei. Mas essa ansiedade é muito comum aos seres humanos, especialmente às crianças. Aquele medo de se perder no ônibus, aquele medo de se perder de seus pais no shopping e nunca mais os encontrá-lo. E viver, então, em um tipo de alienação para o resto de suas vidas. Nós morremos de medo que isso aconteça, e isso aconteceu com José. É isso que acontece justamente com ele. Está longe de casa, está longe de seus pais. As coisas começam a dar certo, entre aspas, mas lembre, ele é um escravo. Mesmo que ele prospere, mas ele saiu da condição de filho, de herdeiro da casa, para a condição muito mais baixa de escravo no Egito. Em uma terra que está sendo prefigurada desde o início para Abraão como inimiga do povo de Deus. Então é como se José entendesse o seguinte: eu estou em território inimigo. Eu estou no meio de um povo que vai odiar o meu povo. Por isso que José mesmo, ele é um tipo de figura para o povo de Israel no futuro, que vai para o Egito como escravos. Como escravos. Ele prefigura todo este povo que está aí. Está longe de casa. E mesmo assim, quando as coisas parecem melhorar, vem uma interrupção no paraíso. Vem esta mulher terrível no versículo 7. Põe os olhos nele. Nessa juventude, nessa masculinidade, diz: venha para a cama comigo. E é esse ruído que não parte de José, não é culpa de José. Talvez você possa colocar alguma culpa sobre Potifar, este homem, esse comandante que está sendo figurado aqui. Talvez não desse atenção à esposa e tal. O texto bíblico não explora esses aspectos.
Mas, de fato, a culpa é dela. É ela que se deixa seduzir por esse sentimento e tenta, assim, seduzi-lo. A resposta dele é firme no versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono. A todo tempo, o texto está lembrando, ele é um escravo, ele tem dono. E ele diz, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem ele passou às minhas mãos, não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Interessante como as histórias bíblicas inspiraram as histórias do Egito. Não o contrário, como alguns ateus tentam dizer. Mas as histórias bíblicas inspiraram as histórias do Egito. Existe uma história que vem muito depois dessa, chama A História de Dois Irmãos. É uma história sobre o deus Anubis. E é muito parecida com essa, eu entendo que foi inspirada por essa história bíblica. Fala sobre um irmão que tinha uma esposa e Anubis era irmão desse senhor. E a esposa desse rapaz tenta seduzir Anubis, Anubis diz que não, e quando o irmão chega em casa, assassina a sua esposa, porque ela tornou-se então uma adúltera tentando seduzir Anubis, e corta ela em vários pedaços e enterra. Depois, Anubis torna-se um deus. É uma história assim que no final não tem nem pé nem cabeça. Ele vira um animal e ele vira um deus. Chama-se uma história, a história dos dois irmãos. Vê o poder da Bíblia, né? O poder de inspirar, dessa história de uma mulher que tenta seduzir. Mas, claro, em nenhum momento Potifar aparece para esquartejar sua esposa. Isso não aparece. Ele parece entender certas nuances de que ela é exagerada, de que ela errou, mas também não deixa a sua honra ser manchada e leva o menino para a prisão. Mas nós vamos chegar lá. Esse é um menino que está longe de casa. Você precisa entender essa fragilidade. Você precisa entender que também agora ele está longe, de certa maneira, de maneira positiva, das comparações. Ele está longe de casa, extremamente fragilizado, emocionalmente, socialmente, economicamente e espiritualmente, poderíamos dizer. Não tem mais seu pai, sua mãe ensinando-o, trazendo à memória as histórias de seu avô Abraão, de todos os que o antecederam. Não tem mais as histórias de Isaac. Acabou, agora é ele por si mesmo. Sabe aquele momento na sua vida que instalou uma coisa na cabeça e disse, agora é comigo, não tem mais ninguém para me proteger. Agora, os pesos das responsabilidades recaem sobre mim e sobre mim somente. Não vai ter mais mamãe para me proteger, não vai ter mais papai para me proteger, agora é comigo, eu tenho que ir atrás. Já aconteceu isso? Se não aconteceu, vai acontecer. Agora o jogo começou. Mas eu vou já te dizer que não é bem assim. Para o cristão, não é bem assim. A gente não pode pensar dessa maneira, de maneira extrema também. Mas agora ele está longe da cadeia das comparações. Até então ele estava preso nessa tensão com os irmãos, nesse favoritismo de seu pai, favoritismo pecaminoso, que apenas replicava um comportamento anterior, comportamento de sua mãe e de seu pai. Jacó errou de novo. Mas agora ele está livre disso. Parece que ele está livre para desenvolver a sua vida espiritual de uma maneira saudável, longe dos olhos de seus pais. Pois é, meu amado irmão, sabia que você, crente, pai e mãe crentes, podem ser maldição na vida de seus filhos? Às vezes seus filhos poderiam crescer mais espiritualmente longe de vocês do que perto de vocês. Porque por vezes, dependendo dos seus erros, vocês podem sufocar o crescimento espiritual dos seus filhos. Isso é triste, mas exige uma autoavaliação para que nós paremos com isso. Porque o nosso único propósito é potencializar neles o agir do Espírito Santo e a conversão para Cristo Jesus. O nosso único propósito como pais. Se eles vão ser bons profissionais, isso decorre disso. Se eles serão ótimas pessoas, isso decorre disso. O centro é de que nós formemos Cristo neles, para que o caráter e a vida sejam transformados em Cristo Jesus. O resto vai decorrer naturalmente. Esperamos que sim. Mas cuidado para não estar sufocando o crescimento espiritual de seus filhos. Mas a pergunta que fica é, está longe de casa? Está longe dos olhos de seus pais? Será que ele está longe da aliança também? Porque lembra que a aliança é feita com Abraão e estende-se aos patriarcas. Cada filho, cada neto, cada descendente está dentro da aliança por filiação.
Será que José entendeu que faz parte dessa aliança, mesmo estando sozinho, mesmo sem ter ninguém para vigiá-lo? A grande questão aqui de estar com uma companhia ou desamparado é resolvido nisso. A pergunta que sempre me pegou foi a seguinte: mais uma vez, o nome de Deus ele aparece nos comentários de Moisés, mas não sai da boca de José o nome de Deus, apenas em um momento, e ainda é questionável, quando ele diz assim: como, pois, final do versículo 9, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu digo que é questionável, porque a tradução seria: e pecaria contra o meu Senhor. E alguns pensam que ele pode estar se referindo ao próprio Potifar, referindo-se a ele como meu Senhor. Então, como eu pecaria contra meu Senhor, esse Senhor que me deu abrigo, esse meu salvador, entre aspas, que me deu casa, que é o meu Senhor, o meu dono? Isso quebraria muito das nossas interpretações, né? Mas, irmãos, quer seja isso, quer não, é inexplicável o comportamento desse menino se ele estivesse fora da aliança. Se José entendesse que estava fora da aliança, ele não agiria assim, seria impossível. Porque o coração humano é inclinado para o mal, é inclinado para a satisfação. Nós não sabemos como essa mulher era, nós não sabemos a sua idade, então não dá para conjecturar, e eu creio que intencionalmente, qual seria o nível de desejo que José poderia ter por ela. Mas não sejam inocentes, irmãos, não sejam inocentes. Todo homem deseja uma mulher, qualquer mulher. Não pense que José é um menininho inocente que apenas disse não porque ele disse não contra o seu coração. E todo o texto está enfatizando isso. Ele não disse não porque não sentia atração por ela. Ele disse não porque não poderia pecar contra o seu Senhor. Não poderia cometer tamanha maldade. José não estava longe da aliança. José não estava longe do alcance do Deus da aliança, que observava-o, que via-o todos os dias. Mais uma vez, ele é assediado, o texto continua, ela pega na roupa dele, pega essa palavra, versículo 12, e lhe diz: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixa a roupa, talvez uma roupa mais externa, deixa na mão dela e foge para fora. Versículo 13 diz: quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. E então ela começa a entregar José nessa mentira arquitetada para o seu marido. O que chama a atenção é a palavra roupa, porque esta palavra não é tão comum assim no hebraico. E é aquela mesma palavra que se refere à roupa que ele ganhou de seu pai. Lembra que todo o centro do capítulo 37 era aquela roupa? Aquela roupa era a materialização do favoritismo, da inveja dos irmãos. Uma roupa cara, uma roupa diferente. E agora a história de José continua com o tema da roupa. É uma das belezas da escrita de Moisés. Agora a roupa que ele veste, que é uma roupa de servo, está ficando na mão da sua senhora, que está tentando agarrá-lo. E é esta roupa que vai servir como prova de que ele é um adúltero, de que ele é um imoral, na mentira arquitetada por ela. E lembra que aquela mesma roupa que ele tinha serviu de prova para Jacó de que ele havia sido morto? Porque os irmãos matam o animal, derramam sangue e dizem: ó, papai, Josézinho morreu, um animal atacou ele, está vendo o sangue coagulado? É a roupa dele, papai. Então veja, a roupa foi usada como prova também. E mais uma vez, não é à toa isso, irmãos. São essas coincidências ou providências, como o cristão fala, de que Deus está agindo na vida dele. Não existem coincidências na nossa vida, existem providências. É o melhor modo de falar. Porque assim nós estamos dizendo que não é a força do acaso. Não é o acaso
que vai me encontrar e me fazer as coisas. Quem me encontra é Deus, guiando cada coisa que parece acaso também. E ela se aproveita da sua situação para a injustiça. Ela diz: este hebreu veio para cá, ele não é nem dos nossos, ele veio para nos humilhar. E ela levantava a voz e gritava e acusou de assédio sexual. Lembra muito uma história de um pastor que perdeu tudo, perdeu família, perdeu ministério, perdeu tudo, diante de uma acusação de uma mulher. Eu ouvi essa história há muitos anos atrás, de uma mulher que se levantou na igreja e disse que havia sido assediada por esse pastor. Ela não apresentou nenhuma prova, todos acreditaram nela, inclusive a mulher do pastor. Ele perdeu tudo, terminou a vida deprimido, numa casinha, sem nada, até que no final descobriu-se que essa mulher era uma narcisista, que inventava mentiras e queria prejudicar o pastor. Ela mesmo confessou isso. Uma das aplicações laterais é aquela que Paulo fala. Quando houver uma denúncia, verifique com 2 ou 3 testemunhas. Você pode destruir a vida de alguém fazendo um julgamento precipitado. Mas é interessante que Potifar apenas lança-o na prisão. É estranho isso, irmãos, porque tanto na cultura hebraica, no futuro, como na cultura egípcia, o adultério ou a tentativa de sedução da esposa do outro é tratada com morte. Então, para mim, esta é uma prova, e colocando ali os documentos judiciais da época do lado, essa é uma comprovação de que Potifar não confiava 100% na sua esposa. Talvez disse: você está dizendo, eu não posso manchar minha honra deixando esse rapaz aqui, todo mundo vai falar, mas também não vou matá-lo. Então, vamos encarcerá-lo, vamos colocá-lo na prisão. O dono ouve então as palavras da mulher, e ela diz todas essas coisas. Versículo 20 diz: e o dono de José o tomou e lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. José passou por uma prisão temporária na cisterna seca, e agora ele volta para uma prisão muito mais longa. Olha como as coisas parecem piorar. Geralmente, quando nós estamos passando por sofrimentos, o que é que nós mais esperamos? Que a nossa situação seja aliviada. Como os guardas anseiam pelo romper da manhã, né? Ficam torcendo, vai chegar, o sol vai chegar. Imagine como é frustrante você estar passando por um cenário de dificuldades na sua vida, e quando as coisas estão parecendo clarear, você vai lá e sofre outra pancada. É de matar, irmãos. É de destruir o coração, porque o nosso coração é moldado por expectativas. E a expectativa instalada no início de nossos corações é de que as coisas vão sempre ficar melhores. Acho que brasileiro ainda mais tem isso, né? Uma esperança mesmo que infundada de que amanhã vai ser melhor e vai dar tudo certo, e nem sempre vai dar. Imagine uma pancada atrás da outra. Eu lembro muito de Jó aqui, recebendo uma notícia, depois outra, e você pergunta: mais uma? Parece aquela goleada do 7-1, né? Um gol, mais um, faça outro, homem. Faça outro. Quer matar? Mate logo. 5, 6, faça o 7º. Porque chega um momento, às vezes, que cansa de tanto sofrer. José em nenhum momento aparece conversando consigo mesmo, nem confiando no Senhor, dizendo: o Senhor me colocou aqui e tal, nem reclamando. Parece silencioso. Então, nós temos que imaginar o que passava na sua cabeça. Ele é lançado lá e logo, mais uma vez, aparecem as mesmas noções do início. O carcereiro ali estava percebendo que Deus estava com José. Isso não melhora a sua situação em si. Isso dá mais trabalho para José, mas ele é abençoado naquilo que estava. Versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu ouvi um pastor pregando há anos atrás esse texto, dizendo: está vendo, irmãos? Quando nós começamos essa igreja aqui, não tinha nenhum carro. Hoje está cheio de carro. Deus fez prosperar. Batista é regular, viu? Deus fez prosperar como fez prosperar José. Que conversa é essa, rapaz? A aplicação do texto não é essa.
Talvez Deus queira lhe fazer prosperar, e é entre Deus e você. E que você use a sua prosperidade para servir ao Senhor. Mas a fórmula não é essa. Porque, irmãos, o que é que eu vou falar para os irmãos que Deus não escolheu prosperar? O que é que eu vou falar para eles? O que é que eu vou falar para os pobres que Tiago diz que há na igreja e que sempre haverá na igreja? Que eles não estão na bênção do Senhor, é isso? E afinal, o texto está dizendo outra coisa, o pregador não entendeu nada, que a prosperidade de José era na prisão. Isso é uma prosperidade muito estranha. Prosperar na prisão, eu quero prosperar num local muito mais tranquilo. O prosperar é trabalhar mais. Porque na prisão podia ficar de boa, com a barriga para cima, mas vai lá trabalhar. Vai se esforçar. Vai trabalhar para os outros presos. O carcereiro é que vai tirar férias agora. Porque ele conseguiu um cabo para servir no lugar dele. Sem ganhar nada. Sem salário. Olha aí que benção. Estranho esse sentido de prosperidade. Parece mais com o sentido bíblico, de que a nossa alma prospera quando está com o Senhor. De que, por vezes, é necessário abandonar ganhos. Ganhos mesmo. Cortar um emprego que te afasta do Senhor, cortar uma conexão que você acha que é vantajosa para você, mas que te afasta do Senhor. Ganhar menos, mas prosperar para com Deus. E alguns ainda tentam me convencer, dizendo, mas pastor, se eu sair de lá, o dízimo vai diminuir, a ajuda vai diminuir, que diminua. Se afasta você do Senhor, não esteja lá. Não destrua a sua vida e a sua família. Não faz sentido prosperar fora do Senhor. Afinal, a prosperidade é como João diz, prosperar a alma, prosperar a nossa relação, dar frutos diante do Senhor. Você vê aqui José agindo e reagindo às coisas, e nós olhamos para ele e dizemos, é um herói, né? É um herói da fé. Eu nunca vou chegar lá. Mais uma vez eu te lembro de Tiago. O que é que Tiago diz sobre Elias, sobre Jó? Eram homens como nós. Carne e osso, pé e pescoço, como nós. Não ache que você não alcança eles. Você pode superar eles. E eu estou lembrando aqui de Houdini, conhecido Houdini, não era mágico, era escapista. E Houdini tem um desafio, um certo jornal faz um desafio de construir uma algema para ele inquebrável. Passa 4 anos o construtor trabalhando nessa algema. E ele seria lançado na água com essa algema para sair de lá. E, olha, Houdini, na maioria dos seus escapes, ele tinha tudo programado. Nesse ele não podia programar porque era um desafio que o jornal tinha feito. E ele cai na água, ele tem uma boa respiração, mas alguns minutos ele vem à tona, todo mundo já percebe o desespero na sua face, todo mundo começa a aplaudir, aí ele se empolga. Aí ele desce de novo. Tenta mais uma vez torcer o punho, tal, sobe de novo, faz algumas tentativas, até que chega um momento que sua esposa vai lá e dá um beijo. Alguns acham que é nesse momento que ela passa a chave para ele por meio da boca, né? Mas ninguém sabe, ou se foi um incentivo a ele. Estou trazendo essa história porque, na maioria das vezes, Houdini parecia muito bem saber o que estava fazendo. Mas, nesse momento, ele encontrou o desespero. Eu acho que nenhum de nós, de fato, sabe o que está fazendo. Nós falamos sobre isso na pregação passada. Nós estamos aprendendo a viver ainda. Não cobre das pessoas que elas sejam perfeitas. Nós estamos nos construindo ainda, nós estamos aprendendo a viver. E quando esse aprendizado terminar, acabou o tempo. E olhe lá, porque tem gente que chega aos seus 70, 80 anos sem aprender nada. Estamos aprendendo. Lembra da Ponte Raybon, lá das cataratas? Começou com uma pipa levou um fio, depois trouxe um fio. Começa assim e vai se desenvolvendo. José talvez não sabia como agir. E a sua resolução é fugir daquela tentação, é sair de perto. A gente diz que esse é o padrão hoje, mas é um padrão meio destrambelhado, né? Meio improvisado, mas é para ser assim mesmo. Que nós possamos improvisar dentro dos muros da graça. O que não dá é escolher outro estilo de vida, que eu penso que José tinha todo o potencial para ser.
Todo o potencial do mundo José tinha para ser um vilão, para ser alguém corrompido. Tinha ou não tinha, irmãos? Está longe de casa, está longe da aliança, porque são os pais que trazem a aliança, são os pais que firmam a aliança. Seus irmãos o traíram. O que seria fácil para esse menino? E eu entenderia completamente ele, dizer: como é a história? Minha vida é isso? É isso que eu ganho, estar em aliança com o Senhor? Pois olha, agora eu vou construir a minha vida. Então imagine-o na casa de Potifar, com essa mulher talvez desprezada pelo marido, a oportunidade que ele não teve, né? Ter relações sexuais com ela, escondido, começar a subir numa hierarquia egípcia, fazer mais amizade com Potifar, traindo ele por trás, subir, chegar talvez até a um servo de Faraó. Mesma coisa com Daniel. A mesma coisa com esses meninos que chegaram na Babilônia. Uma tentação terrível. Porque você está aqui, é membro de uma igreja, sabe que vai ser disciplinado se cometer um pecado escandaloso. E alguns ainda vão. E ainda sabendo que tem a proteção da igreja, que se estiverem tentados, podem ligar para o pastor qualquer hora, podem ligar para o irmão, ore por mim, eu estou sofrendo isso e tal. Toda a proteção, 150, 200 pessoas. E a gente ainda cai. E ainda há casos de escândalos. Agora imagine esse menino sem nada, sem um WhatsApp para mandar, sem um número para ligar, nada. Zero. O que ele tinha, ele escolheu como sua porção, se apegar ao Senhor. Mesma coisa acontece no capítulo 40 que nós lemos. Ele está na prisão, ele é companheiro do padeiro-chefe, que foi preso, copeiro-chefe. Você conhece a história, nós lemos juntos aqui nessa noite. E depois de interpretar o sonho duplo, o que acontece? José diz: olha, não se esqueçam de mim. Quando eles são restaurados, são levados a Faraó, o padeiro e o copeiro, um deles é morto por conta de seu crime e o outro é reintegrado, versículo 21 do capítulo 40. O copeiro-chefe é reintegrado ao seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. É isso que José tem recebido em troca. Injustiça da parte da mulher de Potifar e do próprio Potifar. E o que ele tem recebido em troca de ajudar as pessoas também é o esquecimento. É fácil se revoltar aqui. É muito fácil. É muito fácil jogar as coisas para cima e dizer: quer saber de uma coisa? Eu não estou ganhando mais nada com isso. Olha como o final do capítulo 40 difere do início do capítulo 39. Olha o que acontece aí. O início do capítulo 39 diz: o Senhor era com José, veio a ser homem próspero, versículo 2. Perceba que isso faz um paralelo com o versículo 21, no final do 39. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, mesmo quando fora para a prisão. Linha B, o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, tudo que fazia, prosperava o Senhor em suas mãos. E isso rima com o versículo 23, também na prisão. O Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor estava com ele e o Senhor fazia prosperar. A olhos humanos, o abandono, depois a injustiça, depois o esquecimento de alguém que você ajudou, tudo isso parece desesperador. Mas a interpretação teológica sempre vem para nos incomodar, dizendo: mas o Senhor estava com ele, e isso é prosperidade. Isso é prosperar. Tão estranho isso. O Senhor está conosco. E o grande fundamento disso, no Novo Testamento, é essa promessa que Jesus deixou para os seus discípulos. Qual era o medo deles? Qual era o fundamento desta promessa? Nós vamos ficar órfãos. O Senhor vai embora e aquele medo de menino: eu vou me perder do meu Senhor. E agora? Ele diz: vocês não ficarão órfãos. Eu mandarei outro consolador. E a promessa no versículo 16 é: a fim de que ele esteja com vocês para sempre. Amém? Para sempre. É magnífico.
É o Espírito Santo conosco. Mas tem outro texto da Bíblia que diz, o próprio Jesus falando, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos dias, até o último pôr do sol deste mundo, estarei com vocês. Quer um mais chocante? Mais chocante é Hebreus capítulo 13. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais te abandonarei. E perceba como a promessa da presença de Deus em nossas vidas tem a ver com contentamento, tal como José. E antes de falar de contentamento, ele diz, não sejam avarentos. Não amem o dinheiro de vocês como se fosse a única coisa que vocês têm. Suas posses, quantos terrenos você tem, quantos carros você tem. Sejam contentes com o que vocês têm. E o motivo é, Deus é o tesouro de vocês. Deus estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E lembra que o autor de Hebreus está dizendo isso? Porque os irmãos estão com medo de perder seus bens por conta da perseguição. E é como se ele dissesse, tranquilizem-se, percam para ganhar. Podem perder, mas vocês vão ganhar Deus. E Deus é muito melhor do que tudo isso. A questão é essa. Deus nos faz prosperar, mesmo nessas vias estranhas da Bíblia, prosperidade na prisão, prosperidade estranha, por meio de injustiças, mas Deus nos faz prosperar em qualquer caminho que Ele escolha, para que nós possamos abençoar. Esse é o tema da próxima pregação. É aquele tema que Paulo fala em 2 Coríntios, nós sofremos para poder ajudar outras pessoas que sofrem também. É por isso que Deus permite o sofrimento em nossas vidas. Lembra que a promessa para Abraão é para que em Abraão sejam abençoadas todas as famílias da terra, e saber que isso tem a ver com você? Porque Paulo olha lá para Gênesis capítulo 12, em Gálatas capítulo 3, e diz, e para que a bênção de Abraão chegasse em todas as nações, ele trouxe Cristo. Ou seja, através da igreja, hoje, nós abençoamos todas as nações. Sabe como? A sua presença neste mundo abençoa. Quando você tem filhos, você abençoa esse mundo. Quando você cuida dos filhos dos outros, você abençoa. Quando você evangeliza, você abençoa. Quando nós enviamos missionários, nós abençoamos. É assim que aquela promessa abraâmica cumpre-se em nós, na igreja, hoje. Tens abençoado, irmão? Aquilo que Deus tem te feito passar. A tua história, que não é pouca coisa. Que não é uma história que não é digna de ser contada. A sua história é importante, desde que sirva ao Senhor. Sirva para Ele ser engrandecido, para Ele ser glorificado. E são esses os tópicos que eu tenho lembrado nessas pregações. Ore. Você está passando por grandes dificuldades, a primeira reação, a reação natural, deve ser a reação da oração. Mas também da dedicação. Quem sofre muito, dedica-se muito. Quem é muito abençoado, dedica-se muito também. Que não seja a flutuação de nossas felicidades ou tristezas que ditem o ritmo da nossa dedicação ao Senhor. Que não sejam. Estamos felizes, estamos dedicados ao Senhor. Estamos tristes, estamos dedicados ao Senhor. Eu imagino tantas desculpas que José poderia dar para ficar irado com Deus na prisão, para deitar com essa mulher. Olha que desculpas boas, psicológicas mesmo. Olha, eu sofri um trauma. Meus irmãos me abandonaram. Eu estou sofrendo estresse pós-traumático. Por isso que eu dormi com ela. Porque eu não estava bem, pastor. Ou ele poderia usar a desculpa da ira. É porque me fizeram isso, eu sou alguém revoltado, e é por isso que eu dormi com essa mulher. Não foi porque eu quis, mas é porque fizeram isso comigo. Eu sou vítima da sociedade, não, da família. Sou vítima. Parece que a fibra moral desses homens e mulheres é uma fibra muito mais forte que a nossa, não é? Que não usam essas desculpas para pecar. Simplesmente mantêm-se firmes, perseverantes. E fica algumas aplicações para nós, pensando nessa história, capítulo 39 e 40. Quando cometerem injustiças contra você, não se desespere.
uma hora ou outra a verdade vem à tona. Nas pessoas falarem coisas que você não fez, não fique desesperado. O que é que você pode fazer? Até onde você pode se defender sem orgulho? Pode, tem uma possibilidade, como Paulo teve algumas vezes, se defenda. Mas nunca ataque os outros no processo. Se defenda falando da verdade, do que você fez ou que não fez. Se mesmo assim as pessoas não quiserem aceitar, descanse. Eu sei que é desesperador. Não tem coisa pior do que alguém falar que você fez uma coisa que você não fez. Dá raiva. Mas entregue ao Senhor. É este o caminho. Quando não forem gratos pelo que você fez, não fique amargurado. Quando as pessoas lembrarem de vários nomes, mas esquecerem do seu, Deus sabe o seu nome. Não é uma desculpa também aqui para nós criarmos uma cultura de não gratidão. Deus sabe, então não vou agradecer ninguém. É bom nós louvarmos a Deus pela vida do outro. Eu não louvo a sua vida, mas eu louvo a Deus por sua vida, porque Deus deu a sua vida para nós. Porque você é uma bênção nessa igreja. Aí não tem problema. Não estamos aqui para louvar pessoas, mas para louvar o que Deus faz pela vida de pessoas, através da vida de pessoas, e usa pessoas para o seu benefício. Quando tudo parece confluir contra nós, parece que é aquele dia desesperador, que tudo dá errado, tudo indo contra o seu bem-estar, não abandone a fé. Nunca vale a pena abandonar a fé por isso. Você está estressado, você está cansado, não tome decisões agora. Pare, respire. Nunca é bom tomar decisões nesse estado. Respira, para o carro, toma um pouco de água. Não tome decisões, não mande mensagens, não ligue, não fale com Deus de maneira desesperada. Respira. As coisas vão melhorar, do jeito de Deus, sempre vão melhorar. E quando surgirem oportunidades de pecar, não abandone um comprometimento que vocês têm. Que possamos seguir essas direções em nossas vidas. Desde a última pregação eu tenho dado um testemunho tímido, mas daquilo que Deus fez na minha vida, como fez na vida de José, e eu me sinto muito próximo dele, talvez distante, em algum sentido, porque muitas vezes eu me revoltei com Deus, pelo que eu não tinha, ou pelo que Deus permitiu que eu passasse. Os irmãos que estavam aqui no domingo passado sabem de onde minha família veio, foi muito pouco sobre mim. Esse é meu avô, grandão, né? Aí, Tiago. Aí é o Omar Mohamed Nachab. Esse foi um dos dias felizes, mas que eu não lembro bem porque eu era muito pequeno. Acho que era Fortaleza aí. E esse galeguinho ali sou eu. Minha família veio imigrante, os irmãos ouviram isso. Fui salvo de um aborto por conta dele. Porque minha mãe queria retirar, mas ele impediu, com base na fé islâmica que ele tinha no Alcorão. Disse, o Alcorão não permite, então você vai ter esse menino. E os irmãos ouviram da coincidência de que foi, entre aspas, conhecer essa mulher em São Paulo, uma mulher do Crato, juntar-se com ela e ir morar em Farias Brito. E foi nesse contexto, com 2 meses que eu cheguei lá, aí eu já estava com 2 anos, um pouco mais, e já estava próximo da morte dele. Essa é outra pessoa não relacionada, mas extremamente relacionada. Deise conhece. Esse é o irmão Antônio Aniceto, que veio lá da Vacaria, já está com o Senhor na glória. Você viu Omar antes, né? Era conhecido em Farias Brito como Galego dos Olhos Azuis. O árabe, né? As pessoas tinham, inclusive, receio de falar com ele. Ele tinha mestrado, ele era jornalista, falava várias línguas, o pessoal ficava meio assim, né? Mas esse irmão, ele veio da Vacaria sem saber ler e abriu um comércio em Farias Brito. E ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. E a gente não acreditava, mas um dia eu vi a prova. Ele sabia o livro de Provérbios inteiro decorado. Sabia a história de José, é interessante essa coincidência, inteira decorada, e o livro de Daniel, inteiro
decoradas. Nós não acreditávamos até que resolvemos gravar e sabia mesmo. Olha aí, querendo duvidar do homem. Isso a gente era criança, né? Irmão Antônio Aniceto era um evangelista ímpar. As pessoas tinham raiva dele, porque ele vinha passando na rua, você encontrava com ele na rua, ele mandava você parar para ouvir o evangelho. Não importa como você estava. Minha mãe que me criou, que eu apresentei semana passada, ela vinha com sacolas, ele parava ela com sacolas e pregava o evangelho. Ela ficava morrendo de raiva. Mas ele conheceu meu avô. Meu avô era vivo ainda. E ele resolveu pregar o evangelho para o meu avô. E sim, Farias Brito. Do Líbano para São Paulo, para Poços de Caldas, para Farias Brito. Foi lá que Deus escolheu que meu avô ouvisse o evangelho. E, irmãos, primeiro meu avô abandonou Alá e começou a crer em Deus. Foi a primeira mudança. Mas não acreditava em Jesus ainda. E seu Antônio Aniceto, percebendo a dificuldade de pregar para seu Omar, começou a estudar o Alcorão e a cultura islâmica para poder pregar para ele. E aí convenceu. Porque assim, um homem da vacaria estudando o Alcorão é porque tem muita vontade. E meu avô foi sendo convencido de Cristo, da salvação. A história pula alguns anos, meu avô morreu. A história pula alguns anos, eu estou ali com meus 9 anos de idade, por aí, tempo que eu me converti. E irmão Antônio Aniceto morava em frente à igreja, onde a igreja é hoje. E muitas vezes eu ajudava ele a atravessar a rua. A gente ajudava, dava o braço, ele já bem velhinho. Ele dizia assim, Rafael, eu estou já morrendo. E eu vou me encontrar com seu avô no céu. Eu dizia, é mesmo? Ele disse, sabe por quê? Porque no dia que seu avô morreu, algumas horas antes ele ligou lá para casa. E quem atendeu, ele não estava, irmão Antônio Aniceto, uma das filhas dele atendeu. E era um sábado, né? E meu avô disse assim, olha, eu queria falar uma coisa para o seu Antônio Aniceto, uma novidade. Ela disse, ele não está aqui. Meu avô disse, então, amanhã eu vou na igreja para dar essa notícia. Uma notícia para a igreja. E à tarde ele teve um ataque cardíaco, no caminho do Crato, ele morreu. E São Antônio Aniceto dizia, eu tenho certeza que essa notícia que ele dá é que ele havia entregado a vida a Jesus. São as pequenas providências de Deus, né? Deus levou meu avô para ali para conhecer o evangelho. Tá vendo esse aqui, ó? Conhece, irmão João? Novo Testamento. Foi através disso aqui que eu entreguei minha vida a Jesus. Tá aqui, 2002, a dedicatória. Sabe quem foi que me deu? Foi aquela mãe que me abandonou. Eu estava em São Paulo, tirando férias lá. Eu era criança, né? E às vezes minha mãe biológica queria que eu fosse para lá para tentar ter uma conexão comigo. E em São Paulo, durante essas férias, eu vi coisas que uma criança de 7 anos não deveria ver. Vivenciei coisas que uma criança não deveria vivenciar. E a gente estava no auge assim de... Eu com 7 anos, viu? Um auge de brigas e discussões, porque eu queria voltar para casa. E ela havia ganhado isso em algum hotel e me deu. Me deu assim, lê essa Bíblia, menino, para se aquietar. Está aqui. Está com o nome dela, inclusive. 2002. Foi aqui que eu conheci Jesus. Foi aqui que eu comecei a ler os Salmos, o livro de Mateus. E foi aqui que eu conheci Jesus. Através da vida dela. Assim, não esperava que isso acontecesse. E quando eu voltei para Farias Brito, daquelas férias, lembra que eu falei de Teresa, né? Ela havia sido casada com um homem de Farias Brito, antes de se separar e ir para São Paulo. Esse homem era de uma família muito tradicional de Farias Brito, a família dos Soares. E dentro dessa família tem o irmão Benjamin, que, olha as coincidências de Deus, eu vim de São Paulo com essa Bíblia, doido para ler mais. E quando cheguei em Farias Brito, Benjamin chegou lá em casa num domingo e disse, Teresa, deixa eu levar Rafael para a EBD? E foi a partir dos 7 anos que eu fui para a EBD, ouvi histórias como a de José, de Paulo, e com 9 anos eu entreguei minha vida a Jesus assim,
Lá na frente mesmo, indo lá na frente. Pois é, coincidências que a gente não sabe onde vão dar. Não esperava que essa conexão familiar fosse me levar, no final das contas, da minha mãe de criação à igreja de Farias Brito. Não esperava que minha mãe biológica poderia me dar uma Bíblia que mostrou-me Jesus. Não poderia esperar que um homem da vacaria pregasse o evangelho para o meu avô e eu tivesse agora a esperança de encontrá-lo no céu. Esse menino aí, muitas vezes se revoltou contra Deus. Muitas vezes. Cadê meu pai? Por que a gente é pobre? Por que é isso? Por que é aquilo? Depois que eu soube alguns detalhes. Mas eu posso dizer que esse menino, Deus estava colocando as muralhas da sua graça e direcionando. Não por nenhum mérito meu, muito pelo contrário. Muitas vezes eu quis que Deus se afastasse de mim, mas Ele nunca me abandonou, em nenhum momento. Por isso que eu sempre lembro dessa música. Hoje eu sei que estavas ali. Eu vivi entre as fortes muralhas que tua graça ergueu sobre mim, antes mesmo do tempo existir. Eu sei que a sua história também é assim. Eu estou contando aqui porque Deus me deu essa abertura. Mas eu sei que a sua história é assim. Talvez você não reconheça ainda, mas Deus sempre esteve ao seu lado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por poder ler a tua palavra, poder entendê-la e poder aprender da tua presença em nossas vidas. Obrigado por saber e também ter o coração consolado pelo fato de que o Senhor não nos desampara, de que o Senhor está conosco e de que as coincidências que acontecem em nossas vidas não são aleatórias, mas são enviadas por tua mão providenciadora. Às vezes a tua providência tem um jeito estranho, tem uma face de carrasco, nós achamos que estamos sendo pisoteados pelo Senhor, mas ajuda-nos a descansar, mesmo em meio às dificuldades, Pai. Sabendo que o Senhor, no final, nos fará entender. Sabendo que o Senhor usará esse sofrimento dentro do teu grande plano. E que mesmo que nós não entendamos, nem vejamos a utilidade deste sofrimento, mas um fato é fundamental e não pode ser negado. O Senhor nunca nos desamparou. O Senhor está ao nosso lado, dizendo: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. E é nessa confiança que nós queremos viver. Te peço que o Senhor assim faça na vida da tua igreja, na minha vida, de cada um que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.